Na noite seguinte, ainda fomos para a perna direita do inferno. Eu percebi o quanto Jesus sempre amou aquelas almas perdidas no inferno. Eu senti o amor dele por mim como por todos os que estão na terra. Criança, disse ele, não é a vontade do Pai que alguém pereça. Satanás engana muitas pessoas e elas começam a segui-lo. Mas Deus perdoa. Ele é um Deus de amor. Se tivessem se aproximado sinceramente do Pai e se eles tivessem se arrependido, ele os teria perdoado. Uma grande ternura podia ser vista no rosto de Jesus enquanto ele falava. Novamente, estávamos nos movendo entre as células em chamas, e estávamos passando na frente de muitas pessoas em tormento, como eu descrevi acima. Senhor, Senhor, que horrores! Eu disse para mim mesmo. Nós desfilamos incansavelmente na frente de muitas almas que estavam queimando no inferno. Ao longo do caminho, as mãos ardentes se estendessem para Jesus. Elas tinham apenas os ossos no lugar da carne, uma massa acinzentada, queimada, e a carne podre que pendurava em farrapos. Dentro de cada esqueleto, havia uma alma, como uma névoa suja e cinzenta, presa para sempre em um esqueleto dessecado. Posso realmente dizer que foi com os seus gritos que pudemos perceber que eles estavam realmente sentindo fogo, vermes, dor e desespero. E seus gritos encheram minha alma com uma tristeza que eu não posso descrever. Se ao menos elas tivessem escutado, pensei eu, elas não estariam aqui. Eu sabia que os perdidos no inferno tinham todas as suas faculdades. Eles lembram-se de tudo o que lhes foi dito. Eles sabiam que não havia escapatória dessas chamas e que eles estavam perdidos para sempre. No entanto, sem esperança, continuam a implorar a Jesus. Paramos perto da próxima cavidade. Ela era como todas as outras. Lá dentro, havia a forma de uma mulher. Eu sabia disso em sua voz. Ela implorou a Jesus que a libertasse das chamas. Jesus olhou para ela com amor e disse-lhe, quando estavas na terra, chamei-te para vires ter comigo. Implorei-te para colocar-te direito comigo antes que fosse tarde demais. Visitei-te várias vezes à meio da noite para te dizer o quanto te amava. Procurei-te com amor, e queria trazer-te até mim pelo meu espírito. Você disse, sim, Senhor, eu vou segui-lo. Com os teus lábios, disseste que me amavas, mas não veio do coração. Eu sabia onde estava o teu coração. Enviei-te meus mensageiros muitas vezes para dizer-lhe para se arrepender dos teus pecados e para vir a mim. Mas você não queria me escutar. Eu queria usar-te para ajudar os outros a me encontrar, mas você preferiu o mundo e não eu. Eu te chamei, mas você não queria escutar-me, nem arrepender-se de seus pecados. A mulher disse a Jesus, você se lembra, Senhor, que eu fui à igreja e que eu era uma boa pessoa. Entrei para a igreja e era membro de sua igreja. Sabia que tinhas uma chamada para mim. Eu sabia que tinha de obedecer a essa chamada a todo custo e fiz isso. Jesus disse, mulher, a tua vida ainda está cheia de mentiras e pecados. Eu te chamei, mas você não quis me ouvir. É verdade, você era membro de uma igreja, mas ser membro de uma igreja não o levou ao céu. Os teus pecados foram muitos e não te arrependeste. Desviaste outras pessoas da minha palavra. Não perdoaste os outros quando te machucaram. Fingiste amar-me e servir-me quando estavas na companhia de cristãos, mas o resto do tempo, praticavas mentiras, enganos e roubos. Deixaste agir os espíritos de sedução e amaste a tua vida dupla. No entanto, você conhecia o caminho certo e estreito. Você tinha uma linguagem dupla, você falou de seus irmãos e irmãs em Cristo, julgando-os e pensando que você era mais santificado do que eles, enquanto havia grandes pecados em seu coração. Você não queria escutar meu espírito de doçura e compaixão. Você julgou a aparência exterior de uma pessoa sem levar em conta o fato de que muitos eram crianças na fé. Você foi muito duro com eles. Sim, com seus lábios você disse que me amava, mas seu coração estava longe de mim. Você conhecia os caminhos de Deus e os entendia. Se você tivesse sinceramente servido a Deus, você não estaria aqui hoje. Você não pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo.
Jesus virou-se para mim e disse: há muitos nos últimos dias que abandonarão a fé, darão livre acesso a espíritos de sedução e servirão ao pecado. Saia do meio deles e separe-se. Não siga o caminho deles. Quando nos afastamos, a mulher começou a amaldiçoar e insultar Jesus. Ela estava gritando de raiva. Nós continuamos a andar. Eu estava muito fraco no meu corpo. Na próxima célula havia outro esqueleto. Senti o cheiro da morte antes mesmo de chegar perto. Este esqueleto parecia com os outros. Eu me perguntava o que esta alma tinha feito para que estar perdida sem esperança, sem futuro, exceto uma eternidade neste lugar terrível. Sim, o inferno dura toda a eternidade. Quando ouvi o choro de almas atormentadas, também comecei a chorar. Ouvi uma mulher falando com Jesus sobre as chamas da cratera. Ela citou a palavra de Deus. Senhor, o que faz ela aqui? Eu perguntei. Ouve, diz Jesus. A mulher disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Jesus é a luz do mundo. Venha a Jesus e ele vai salvar-te. Quando ela falou, muitas das almas perdidas ao seu redor escutavam. Alguns amaldiçoaram-na e insultaram-na. Outros disseram-lhe para se calar. Outros ainda exclamaram: há realmente esperança. Ou bem ajuda-nos, Jesus. Grandes gritos de tristeza encheram a atmosfera. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia por que aquela mulher estava pregando o evangelho neste lugar. O Senhor conhecia os meus pensamentos. Minha filha, disse-me ele, chamei esta mulher aos 30 anos para pregar a minha palavra e para ser testemunha do evangelho. Eu chamo pessoas diferentes para fins diferentes, para o bom funcionamento do meu corpo. Mas se um homem ou uma mulher, se um rapaz ou uma rapariga não querem o meu espírito, eu afasto-me dele. Ela respondeu ao meu apelo por muitos anos e cresceu no conhecimento do Senhor. Ela ouviu a minha voz e fez muitas coisas boas por mim. Ela estudou a palavra de Deus, ela orou muitas vezes e muitas de suas orações foram respondidas. Ela ensinou a muitas pessoas o caminho da santidade. Ela era fiel em sua casa. Os anos passaram até o dia em que ela descobriu que seu marido estava tendo um relacionamento com outra mulher. Apesar do fato de que ele pediu-lhe perdão, ela se tornou cada vez mais amarga, não querendo perdoá-lo ou salvar seu casamento. É verdade que seu marido se comportou muito mal em relação a ela. Ele cometeu um grave pecado. Mas esta mulher conhecia a minha palavra. Ela sabia como perdoar, e ela sabia que em qualquer tentação, há sempre uma maneira de escapar. Seu marido pediu a ela para perdoá-la, mas ela não queria. Em vez disso, a raiva enraizou-se nela e cresceu mais e mais. Ela não queria me dar esse problema. Ela estava ficando cada vez mais amarga todos os dias. Ela disse em seu coração: e dizer que estou aqui servindo a Deus enquanto meu marido corre atrás de outra mulher. Você acha que isso é bom? Ela me disse. Eu disse: não, não está tudo bem, mas ele veio pedir o teu perdão e disse-te que nunca mais o faria. Eu disse a ela: minha filha, olhe em si mesma, e você vai ver que você mesmo foi a causa desta situação. Não eu, Senhor, disse ela. Eu sou o santo, ele é um pecador. Ela não queria me ouvir. O tempo passou. Ela não queria mais orar, nem ler a Bíblia. Ela estava zangada, não só com o marido, mas também com os que a rodeavam. Ela estava citando as Sagradas Escrituras, mas não queria perdoá-lo. Ela não queria me ouvir. A amargura cresceu em seu coração e o pecado teve lugar. Ela começou a premeditar assassinato em vez de amor. E um dia, em sua raiva, matou o marido e a outra mulher. Satanás então completamente tomou posse dela e ela se suicidou. Eu olhei para aquela alma perdida que havia abandonado a Cristo e condenou sua alma para sempre ao fogo e ao tormento. Eu ouvi responder a Jesus: eu quero perdoar agora, Senhor. Me tire daqui. Eu vou te obedecer agora. Veja, Senhor, eu estou pregando sua palavra agora. Em uma hora os demônios virão e me levarão para me atormentar ainda mais. Eles vão me torturar por horas,
porque eu estava pregando sua palavra, meus tormentos são piores. Senhor, eu te imploro, deixe-me sair. Chorei com essa mulher que estava em sua cela, e pedi ao Senhor para me impedir de toda a amargura no meu coração. Senhor Jesus, não permita que eu deixe o ódio entrar em meu coração. Eu disse: venha, vamos em frente, ele disse para mim. No poço seguinte, havia a alma de um homem vestido em seu esqueleto que gritava a Jesus: Senhor, ajude-me a entender por que estou aqui. Silêncio. Cala-te. Jesus lhe disse: você sabe muito bem por que está aqui. Deixa-me ir e eu seria bom, ele implorou. Mesmo no inferno, você ainda está mentindo, disse o Senhor. Jesus virou-se para mim e disse: este homem tinha 23 anos quando chegou aqui. Ele não queria ouvir o meu evangelho. Ele ouviu a minha palavra muitas vezes, e muitas vezes veio à minha casa. Convidei-o, pelo meu espírito, para receber a salvação, mas ele preferiu o mundo e seus prazeres. Ele gostava de beber e não queria ouvir o meu apelo. Ele foi criado na igreja, mas não queria confiar em mim. Um dia, ele me disse: eu te darei a minha vida um dia, Jesus. Mas esse dia nunca chegou. Uma noite, depois de uma festa, ele teve um acidente de carro e foi morto. Satanás o havia enganado até o fim. Ele foi morto instantaneamente. Ele não queria ouvir meu chamado. Outras pessoas também foram mortas neste acidente. O trabalho de Satanás é matar, roubar e destruir. Se apenas esse jovem tivesse escutado. Satanás queria a alma desse homem e o destruiu pela negligência, pecado e bebida forte. Muitas lares e vidas são destruídas a cada ano por causa do álcool. Se apenas os homens pudessem perceber que a luxúria e os prazeres do mundo duram apenas um tempo. Se você vier ao Senhor Jesus, Ele o libertará da escravidão da bebida. Grite a Jesus, Ele vai ouvi-lo e ajudá-lo. Ele será seu amigo. Lembre-se que Ele te ama e também tem o poder de perdoar seus pecados. Quanto aos cristãos que são casados, Jesus lhes dá um aviso: não cometa adultério. A concupiscência de uma pessoa do sexo oposto, mesmo se você não cometer adultério com ele, é um adultério em seu coração. Jovens, cuidado com as drogas e o sexo. Se você pecou, Deus vai perdoá-lo. Chame-o agora enquanto ainda há tempo. Procure encontrar cristãos maduros, fortes no espírito e perguntem-lhes se vocês podem confiar-lhes os vossos problemas. Você ficará tão feliz de ter tido tempo para fazer isso neste mundo antes que seja tarde demais. Satanás vem como um anjo de luz para enganar a humanidade. Não admira que os pecados do mundo tenham levado este jovem à tentação, embora ele conhecesse a santa palavra de Deus. Ainda uma pequena festa, ele pensou. Jesus vai entender. Mas a morte é sem misericórdia. Já era tarde demais. Ele esperou demasiado tempo. Eu olhei para a alma deste homem e isso me lembrou dos meus próprios filhos. Ó Senhor, que eles possam te servir. Eu sei que muitos de vocês que estão lendo isso, têm entes queridos e talvez até crianças que vocês não gostariam de ver ir para o inferno. Conte a eles sobre Jesus antes que seja tarde demais. Diga-lhes para se arrependerem de seus pecados. Diga-lhes que Deus vai perdoá-los e santificá-los. Durante dias, eu estava obcecado pelo choro daquele homem. Eu nunca vou esquecer os gritos de seus amargos arrependimentos. Eu me lembrei da carne esfarrapada queimando nas chamas. Nunca poderei esquecer toda aquela carne em decomposição, o cheiro da morte, as cavidades vazias no local dos olhos, as almas acinzentadas e os vermes a rastejarem seus ossos. Este jovem estava estendendo os braços para Jesus lamentosamente, enquanto nos avançamos para outra cratera. Senhor, eu orei, me dê forças para avançar. Eu ouvi a voz de uma mulher chorando desesperadamente. Os gritos da morte estavam por toda parte. Chegamos ao poço em que esta mulher estava. Ela implorou a Jesus com toda a sua alma para que ele a tirasse dali. Senhor, disse ela, não fiquei tempo suficiente neste lugar? Meu tormento é mais do que posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair.
Soluços balançaram sua carcaça e havia grande tristeza em sua voz. Eu sabia que ela estava sofrendo muito. Eu perguntei: Jesus, não há nada que você possa fazer? Então Jesus disse à mulher: quando você estava na terra, eu te chamei e te chamei novamente para vir a mim. Eu te implorei para se colocar em ordem comigo, para perdoar os outros, para fazer o bem, e para manter você longe do pecado. Eu até mesmo visitei você durante a noite e atraída pelo meu espírito muitas vezes. Com seus lábios você disse que me amava, mas seu coração estava longe de mim. Não sabia que nada está escondido de Deus? Você enganou os outros, mas você não poderia me enganar. Eu enviei pessoas para você novamente para dizer-lhe para se arrepender. Mas você não queria ouvir, e você se zangava e os mandou embora. Eu colocava você onde você podia ouvir a minha palavra, mas você não queria me dar o seu coração. Você não tinha arrependimentos ou vergonha na forma como agiu. Você endureceu seu coração e virou as costas para mim. Agora você está perdido e derrotado para sempre. Você deveria ter me escutado. Por estas palavras, ela se virou para Jesus e começou a amaldiçoar a Deus e insultá-lo. Sentia a presença de espíritos malignos e sabia que foram eles que insultaram e amaldiçoaram. Como é triste ser perdida para a eternidade no inferno. Resista ao diabo enquanto você ainda pode, e ele vai fugir de você. Jesus disse: o mundo Eu estava tentando lembrar as mensagens que eu tinha ouvido pregar sobre o inferno, mas eu nunca tinha ouvido nada tão terrível como aqueles que o Senhor tinha me mostrado aqui. O inferno era infinitamente mais horrível do que qualquer um poderia pensar ou imaginar. Magoou-me saber que as almas que estão atualmente nos tormentos no inferno estarão lá para toda a eternidade. Porque não há saída. Estou determinado a fazer tudo ao meu alcance para salvar almas destes horrores. Devo pregar o Evangelho a todos os que encontro, pois o inferno é um lugar assustador e o que eu digo é a verdade. Percebes o que estou a dizer? Se os pecadores não se arrependerem e crerem no Evangelho, certamente acabarão neste lugar. Crê em Jesus e pede-lhe para te salvar dos teus pecados. Leia o Evangelho de João, da primeira até a última página, a fim de entender melhor o que é o inferno e a vida após a morte. Ao ler, ore para que Jesus entrará em seu coração e lave-vos de seus pecados antes que seja tarde demais. Jesus e eu estávamos viajando no inferno. A estrada estava queimada, a terra estava seca, rachada e árida. Eu olhei para baixo as fileiras de poços até onde eu pude ver. Eu estava muito cansado. Todo o meu ser foi quebrado por causa de tudo que eu tinha visto e ouvido, mas eu esperava ver pior na frente. Jesus, me dê coragem para continuar, eu gritei. Enquanto Jesus me guiou, eu caminhei muito perto para trás dele. Eu estava muito ansioso por causa das coisas assustadoras que eu tinha visto. Eu me perguntava internamente se o mundo acreditaria em mim. Olhei para minha esquerda, para a minha direita e atrás de mim. Havia poços de fogo até onde o olho podia ver. Eu estava cercado por fogo, chamas e almas em chamas. Perante tais horrores, gritei de terror. O horror e a realidade do que viera mais do que podia suportar. Terra, arrependei-vos. Eu chorei. Enormes soluços sacudiram-me enquanto eu continuava a andar com Jesus. Estava a pensar no que nos esperava na frente. Eu também me perguntava o que minha família e amigos estavam fazendo. Como eu os amava. Lembrei-me de como tinha pecado antes de voltar para Jesus e agradeci a Deus por ter voltado para Ele antes que fosse tarde demais. Jesus nos disse: agora vamos entrar num túnel que nos levará para a barriga do inferno. O inferno é como um corpo humano deitado no centro da terra. O corpo está deitado de costas, com ambos os braços e ambas as pernas separadas. Veja as imagens no N graus 9 intitulado Apelo ao Arrependimento. Assim como há um corpo de crentes, o inferno tem um corpo de pecado e morte. E como o corpo de Cristo é edificado dia após dia, assim o corpo do inferno é construído diariamente. No caminho para o túnel,
Cruzamos poços ardentes dos quais vieram os gritos e gemidos dos condenados que ressoaram nos meus ouvidos. Muitos deles estavam gritando com Jesus enquanto passávamos. Outros tentavam se libertar dos poços em chamas para alcançar Jesus, mas não conseguiam. Tarde demais. Tarde demais. Meu coração estava chorando. Durante a nossa caminhada, a tristeza era permanentemente visível no rosto de Jesus. Lembrei-me que quando olhei para os poços de fogo, isso me fez pensar nas muitas vezes que tivemos um churrasco ao ar livre, e como as brasas permaneceram vermelhas e queimadas por horas. Foi como o que eu vi no inferno. Fiquei tão grata quando entramos para o túnel, porque estava a pensar que talvez não fosse tão horrível como os poços. Mas como eu estava errado. Assim que estávamos lá dentro, comecei a ver cobras grandes, ratos enormes e muitos espíritos malignos fugindo, fora da presença do Senhor. As cobras estavam assobiando contra nós, e os ratos estavam gritando alto. Havia todos os tipos de ruídos diabólicos. Víboras e sombras negras estavam à nossa volta. Jesus era a única luz visível no túnel. Eu fiquei tão perto dele quanto pude. Pequenos demônios e diabinhos estavam em ambos os lados desta caverna e estavam caminhando em cada canto e recanto do túnel. Depois, descobri que estes espíritos malignos estavam indo para a terra para cumprir as ordens de Satanás. Percebendo meu medo deste lugar negro, úmido e sujo, Jesus disse: "Não tenha medo, estamos chegando em breve ao fim do túnel. Tenho de te mostrar estas coisas. Venha, siga-me." Cobras gigantes rastejavam à nossa frente. Alguns deles tinham cerca de 10 metros de comprimento e 1 metro de diâmetro. Cheiros repulsivos flutuavam em alta concentração no ar, e espíritos malignos estavam por toda parte. Jesus disse-me: "Em breve chegaremos ao ventre do inferno. Esta parte do inferno tem 27 quilômetros de altura e 5 quilômetros de diâmetro." Jesus me deu as dimensões exatas. Vou tentar fazer o meu melhor para descrever o que eu vi e ouvi. Farei isso pela glória do Pai, pela glória do Filho e pela glória do Espírito Santo. Que a vontade de Deus seja feita. Eu sei que Jesus me mostrou todas essas coisas para que eu pudesse advertir os homens e mulheres deste mundo, de modo que a todo custo eles possam evitar o inferno. Queridos amigos, se você está lendo isso e você não conhece Jesus, pare imediatamente, arrependa-se de seus pecados e convide Jesus para si. À nossa frente, consegui distinguir uma fraca luz amarela. Jesus e eu saímos do túnel do medo e estávamos agora num parapeito sujo e poeirento que oferecia uma visão panorâmica da barriga do inferno. Tanto quanto eu podia ver, uma infinidade de atividades estavam ocorrendo no centro, a barriga, do inferno. Paramos lá e Jesus disse: "Eu vou fazer você passar pela barriga do inferno, e revelar a você muitas coisas. Venha, siga-me." Então ambos retomamos nossa marcha. Jesus disse: "Há muitos terrores mais longe. Eles não são o produto de qualquer imaginação, eles são verdadeiros. Certifique-se de dizer aos seus leitores que os poderes demoníacos são realidades. Diga-lhes também que Satanás realmente existe, assim como os poderes das trevas. Mas também diga-lhes para não se desesperar, pois se o meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, se humilhar e orar e se afastar de seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e eu vou curar ele e seu país." Tão verdadeiro como o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade.